Olá, pessoas! Estamos aqui no estúdio com Marcelo Schuster para continuar esse bate-papo. No final das contas, como tornar uma empresa ágil. Schuster, no episódio anterior, que a gente chamou A Maldição do Escopo, ficou bem claro que o escopo é uma evidência de que essa relação que você disse abusiva, adorei essa palavra, entre a TI e o negócio é um dos entraves para uma organização ser ágil, colher os benefícios de ser ágil para conseguir lidar, gerar resultado nesse mundo complexo. Bom, ok, se o escopo é o grande vilão e ele é, na verdade, um mecanismo de controle, de segurança do negócio sobre a TI, qual é, então, uma alternativa aí que você vislumbra? Como que o negócio também não fica totalmente à mercê do que a TI quer fazer, do que ela espera, do que ela... E como que a gente equilibra essa relação? Como é que a gente destrói essa relação abusiva, mas que modelo que você propõe? O que acontece é o seguinte, a resposta é até óbvia, o negócio tem que focar em quê? Tem que focar em geração de valor. Então, é uma resposta simples, é uma resposta direta, mas é algo que não é fácil. Nós vamos ver várias condições para fazer uma mudança cultural e tecnológica, etc., que faça o negócio focar em valor. Mas a resposta direta é: o negócio tem que focar em valor. Agora, existe uma condição que muitas das pessoas subestimam, que ela é primordial para que o negócio possa começar a focar em valor. Sabe assim, é como se fosse algo que está meio escondido e que é uma causa raiz, muitas vezes, de não ser possível o negócio focar no valor. E isso é o quê? A falta de cultura de entrega de valor continuamente em curto prazo. Que é um dos pilares, uma das premissas, na verdade, do Manifesto Ágil que a gente comentou lá nos primeiros episódios, né? Entrega contínua de valor, muito mais pessoas, interações que processos, muito mais entregar valor que seguir um plano. Mas na prática, como que é isso? Como que a TI pode entregar valor continuamente? Então, agora, só para tentar deixar mais claro o que eu quis dizer é o seguinte: imagina, alguém do negócio pode pensar assim: muito bonito isso, né? Você me fala o seguinte, então, de alguma forma eu tenho que definir o que é valor ou o que é essa procura por valor. Isso acho que vai ser o nosso próximo tópico, né? Sim. Mas e aí? Eu vou fazer o que agora? Eu como TI, né? Como negócio, como liderança. Uhum. Eu defino... Imagina que magicamente eu consegui definir e passar para o pessoal o que é valor. Consegui uma mágica para fazer isso. Mas e agora? Eu fico esperando? Eu estou acostumado que TI demora meses para me entregar as coisas, né? Aliás, assim, eu já ouvi várias piadas que TI significa tempo indeterminado. Adorei. Então, assim... Vou fazer outra camiseta. TI, tempo indeterminado. Então, assim, imagina a reação do negócio, né? Ao pensar, assim, de qualquer cliente, né? Ao pensar assim, poxa vida, beleza, eu entendi claramente, o escopo não é uma boa referência, o escopo tira o foco do valor, o escopo desengaja as pessoas. Então eu vou criar mais propósito, vou deixar as pessoas perseguirem valor. Mas vou deixar essas pessoas perseguirem valor de que forma? É uma condição necessária do agilismo que as pessoas persigam esse valor como? Continuamente e com entregas em curto prazo. Isso é uma condição necessária porque a premissa toda é que você não sabe exatamente como você vai obter esse valor. Então você tem que submeter a realidade ao feedback concreto do que você está pretendendo alcançar o tempo todo. E você tem que conseguir compartilhar esse feedback com toda a organização, para toda a organização junto poder definir os próximos passos. Então, assim, uma das coisas mais importantes que existem para uma empresa começar a ficar ágil, mesmo que ela demore para conseguir criar isso, porque tecnicamente às vezes ela não está pronta para isso ainda, mas um dos primeiros passos é criar uma cultura de entrega contínua. Eu estou aqui, não dá para ver obviamente no podcast, bater na mão igual um reloginho, um compasso. Tem que ser mesmo. Tem que ter ritmo na entrega. Ritmo. Uhum. A cultura é de ritmo. Então, assim, vamos supor que o ritmo seja de 2 em 2 semanas, que aquilo seja suficiente para um determinado negócio.
de 2 em 2 semanas tem que ter entrega. Isso é muito mais importante do que você, por exemplo, postergar uma entrega porque não tem um determinado item pronto para aquela entrega. A cultura tem que ser de disciplina, de entrega em curto prazo e sempre continuamente. Imagino que isso deve gerar, para quem está ouvindo e é da liderança, uma ansiedade, né? Porque o que você está falando, a gente tem que definir o que é valor, então, o que a gente quer, vai reconhecer, estamos entregando valor para o negócio, ou o negócio falar, olha, isso aí sim é o que a gente espera, mas não vai ser de uma vez, vai ser aos poucos. Então, obviamente, o valor também vai crescendo, né? Então, eu imagino como lidar com essa ansiedade da liderança. Porque você está falando o seguinte, toda vez que eu leio, vejo exemplos, ontem estava lá no evento do Itaú, eles mostraram a famosa cena lá da patinete. Você quer uma Ferrari, mas começa na patinete. Então não é só entregar valor continuamente, mas o valor vai crescendo, não é isso? Sim, sim. Como é que a liderança lida com a ansiedade de entender agora vai ser entregue uma funcionalidade, mas a ansiedade já quer ver um sistema todo pronto. Então, assim, o que eu percebo? Esse é o maior problema que existe. E assim, aí é curioso, porque eu acredito que o ciclo curto ajuda a mudar a liderança. Vou tentar explicar por quê, mas respondendo a sua pergunta, infelizmente, a gente também tem esses exemplos. Existem vários projetos que são waterfall disfarçado, cascata disfarçado. Opa, fala sobre isso, que é bem interessante. Às vezes tem empresa que está falando, já sou ágil, na verdade é só um waterfall camuflado de ágil. O que eu chamo de waterfall disfarçado ou cascata disfarçado? É um ambiente em que você já faz entregas, você já se programa para fazer sprints, né, que são ciclos, por exemplo, de 2 semanas que seja, mas na verdade... Você já... Imagina assim, um cliente precisa de alguma coisa que vai retornar valor para ele. De uma forma verdadeiramente ágil, na hora que ele precisa daquilo, você não pensa na solução inteira. Você tenta entender o que é mais importante para ele do ponto de vista realmente de objetivos, e aí você começa a falar o seguinte, olha, em 2 semanas eu consigo te mostrar isso, aí vamos ver como é que você usa isso. Isso já te ajuda sim. Tá vendo como é que ficou? Agora eu vou fazer isso. Mas não é isso ainda que a maior parte dos clientes e a comunidade faz. Naquela hora, todo mundo volta a imaginar que já sabe o que tem que ser feito e todo mundo já cria uma expectativa, vamos supor, de uma tela mirabolante que vai fazer aquilo. E aí, esses prazos curtos, essas pseudo-entregas, né, em curto prazo, elas servem para que o cliente faça validações intermediárias, mas, na verdade, fique checando se estamos indo no caminho de entregar aquilo que ele imagina que é a solução. Gente, isso é muito importante. Olha o que o Schuster está falando. Isso é totalmente paradigmático mesmo, porque a gente tem que assumir no início do processo que a gente não sabe qual é a melhor solução. Isso é bem desafiador. Não, e me vem à cabeça agora, por exemplo, Você tá falando assim, a gente tá indo numa jornada, a gente sabe o que a gente quer de valor, mas a gente não sabe a forma que essa entrega vai ter, né? Qual é a cara dela. A gente tem que admitir que a gente não sabe. Isso é muito difícil para nossa cultura atual. É uma questão até de humildade, assim. Você sabe que pensando agora, esse famoso desenho da patinete e da Ferrari, ele tem um problema. Ele tem um problema. Porque você acha que já sabe que é a Ferrari. Exato. A Ferrari, ela simboliza algo que vai emergir. O desenho tinha até que talvez representar isso melhor. Meio nebuloso lá no final. Né? A gente percebeu na DTI, por exemplo, que os design sprints estavam sendo mal utilizados em alguns momentos, e a gente tem tentado agora combater isso, porque como dá para você prototipar algumas coisas bacanas, já acabava vai de visualizar a solução. No fundo, você pode até falar o seguinte, talvez, imagine assim, o exemplo da patinete, que é como se fosse assim, meio de locomoção, né? Porque a ideia é o seguinte, eu preciso de um meio de locomoção. Eu não vou esperar só quando eu tirar a Ferrari para me locomover.
Então, o que eu vou fazer? Cara, um patinete já me locomove. Pelo menos eu chego mais fácil do que andando em algum lugar. Aí um patinete motorizado um pouco melhor. Eu boto uma cobertura, tem uma que me protege da chuva, até chegar numa Ferrari, né? Vamos dizer assim. A analogia seria essa, para eu obter o meu valor. Lá, afinal, eu vou ganhando... vou ganhando valor aos pouquinhos, né? Eu não vou deixar para ganhar o valor só no final. Mas, o que acontece? Você tem que imaginar o seguinte, talvez, imagine que alguém num design sprint, em algum momento, até concebeu uma Ferrari e já enxerga, né? Mas a posição tem que ser o seguinte, olha, eu vou fazer evolutivo agora e vou estar aberto a pivotar, a mudar de ideia. Talvez eu até chegue naquela Ferrari mesmo. Talvez eu chegue em outra coisa, ou talvez eu veja que eu paro no meio. Foguete ou aborte, né? Ou talvez eu pare no meio e já me satisfaço com o meio intermediário de locomoção. Então, assim, o que eu gosto de brincar muito, infelizmente, porque assim, a luta que a gente, hoje, assim, a luta da DTI, né, vamos dizer, o nosso sonho é que realmente a gente conseguisse trabalhar com culturas verdadeiramente ágeis, porque eu acho que essas seriam as mais prazerosas para todo mundo, as mais que seriam mais engajadoras e que criariam mais valor. Mas eu pergunto para o pessoal, quantos desses projetos ágeis vocês fizeram que o pessoal pivotou? Explica o termo pivotar, para quem não está o termo ainda... pivotar foi consagrado até pelo Lean Startup, porque tudo é variação do mesmo termo, mas o pivotar é o quê? Eu aprendo e mudo o caminho, né? E muda o caminho. Né? Então, assim, se a pessoa está no projeto que ela não está mudando o caminho hora nenhuma... Ela não está ousando nada também. Seja, o Einstein falava, se você não muda de ideia, se você nunca errou, porque você também não teve uma grande ideia. Aí a gente volta pro tema que é o tema principal desse episódio, que é o quê? Por que eu acredito profundamente que você tem que forçar a barra no começo para fazer ciclos curtos, sabe? Mesmo ainda não estando preparado para isso totalmente. Porque isso vai causar uma auto-organização, sabe, em torno desse incentivo, vai causar uma auto-organização de fazer as pessoas passarem a terem que ter o mindset correto. Deixando mais claro, né? Se você realmente força a ter um ciclo curto, e mais só do que ter um ciclo curto, força a botar em produção, ou seja, o cliente corajoso devia ser aquele que fala assim, eu faço o ciclo curto, eu boto em produção, eu dou um jeito de botar em produção. Se é para do cliente, eu crio um grupo que é beta, eu diminuo o impacto, mas eu boto em produção. Por que isso aí cria toda uma auto-organização que leva o cara para o ágil? Porque no momento em que você realmente fala o seguinte, olha, nós temos esse desafio que nós vimos no Design Sprint. A gente acha que vai chegar aqui, mas nós não sabemos o que nós vamos entregar nessas 2 semanas. Na hora que você faz isso, todo mundo é obrigado a simplificar. Todo mundo é obrigado a abrir mão de uma série de coisas. Todo mundo é obrigado a examinar as premissas que ele está adotando, de que não tem jeito de entrar assim, não tem jeito de entrar assado, entendeu? O cara é obrigado mesmo, mas aí uma coisa que eu falo, mas esse exercício é difícil. É difícil porque é incrível, parece que a gente o nosso mindset é de complicar as coisas, né? Não sei se é porque tem mais glamour, a gente rejeita o simples, já viu? A gente sempre vai para coisa mais... Mas sabe o que eu diria, Denise? Eu acho que o ágil, ele deixa todo mundo numa posição de desconforto sempre. Sim. Você está sempre desconfortável, na verdade, porque você está sempre admitindo que você não sabe exatamente o que fazer, está sempre obrigado a ter que pensar naquilo. Aquele Mark Schwartz, né, que eu falei no outro podcast, sim, ele fala um negócio que eu acho interessantíssimo. Eu acho que eu falei isso em algum outro podcast, se eu estiver me repetindo, que ele fala assim, é como se fosse o existencialismo do desenvolvimento, o existencialismo do desenvolvimento de software, sabe? Porque no existencialismo o ser precede a existência precede o ser, né? Ou, eu posso ter errado na frase, o que interessa é o seguinte, o existencialismo basicamente fala o seguinte, que o ser humano ele é angustiado porque ele é livre para fazer escolhas. Então isso dá angústia, porque se ele não tivesse como fazer escolha, né? Então assim, o que eu diria é o seguinte, do jeito que a cultura das empresas e principalmente por causa daquela cobrança, daquelas metas locais, etc., é muito mais confortável para todo mundo não ser livre. Fantástico. E não ter que tomar certas decisões
E já até fala assim, não, nós já assinamos aqui, já detalhamos e é isso aqui. Do que você fala pro cara assim, olha, não é isso não. Eu tô te dando um dinheiro pra você gastar bem. Você vai falar para um time, né, que é o squad, você tem essa verba para gastar bem, você vai ter que ficar me provando que você gasta bem de 2 em 2 semanas, e você vai ter que quebrar a cabeça o tempo todo para saber se você está no caminho correto. Isso aí... Isso é extremamente desconfortável. Isso é extremamente desconfortável. Agora, olha o tipo de time que você cria se você tem um time que está fazendo isso bem. Sim. Olha o tipo de time. Agora, é difícil pra caramba, muitos não resistirão nessa cultura, muitos não aguentarão. Mas assim, é muito mais sustentável do que qualquer outra coisa. A questão é isso, né? Tem essa cultura nova que a gente está colocando aqui, mas a gente tem também uma cultura estabelecida, tem essa tensão entre duas culturas e ainda tem a próprio mindset humano que... Eu vi uma frase, eu sempre repito ela nas palestras, que eu gosto muito. O ser humano prefere a infelicidade à incerteza. Prefere estar num lugar que está ruim, mas pelo menos eu conheço, do que ir para um que é uma promessa. A gente não lida bem com esse desconforto. Tem outro livro que a gente começou a ler recentemente, do pensamento elástico, que ele fala da nossa relação com o novo, né? O novo seduz, a gente gosta do novo, ele nos atrai, mas o novo também é incerteza. Então, a gente está lidando aqui com uma forma de administrar o negócio que se tornou obsoleta, não consegue lidar com esse mundo extremamente complexo e incerto, e também a gente tem que lidar com alguma condição humana. Uau, parece que não tem saída, é muita resistência. Por outro lado, nos outros episódios a gente falou também, esse lugar que a gente está, ele gera tanta frustração, porque no final a gente não consegue encontrar significado nesse trabalho, que não entrega valor para para a sociedade. É meio paradoxal, né? Então, mas isso que é bonito, porque parece que eu estou falando uma coisa, isso é desconfortável, então não tem jeito de ir para lá. Mas, na verdade, é desconfortável, tem esse lado humano de não lidar bem com a incerteza, mas é desconfortável principalmente por causa da forma tradicional de se cobrar resultados. Sim, essa tensão. Daqueles contratos, o próprio contrato de desempenho que muitas empresas fazem com seus funcionários, já parte de uma abordagem, no fundo, tradicional, onde já sabe tudo que o cara tem que entregar. E normalmente, em empresas ágeis, o foco é muito mais no time. Sim. Entendeu? Então, assim, o que é curioso é isso. É desconfortável, mas se a empresa dá condições aos times para prosperar, aquilo que a gente falou lá atrás da metáfora do jardineiro, sim, se o líder passa a ser servidor e dá condições para os times prosperarem, dá segurança para esse pessoal realmente sentir que eles podem errar, etc., esse desconforto diminui, porque o desconforto é desconforto até pela sobrevivência ali, né? O cara pensa, mas se eu errar, e se eu não sei o quê, agora, se o cara vê que ele tem segurança, se ele vê que ele tem apoio, que o líder está ajudando ele, está sabatinando, tá tirando impedimento e está ajudando ele, aí você cria um ciclo virtuoso. E aí é onde o engajamento aumenta pra caramba, porque o cara começa a perceber, nossa, eu consigo gerar valor para essa empresa, eu consigo fazer isso pelo negócio. Sabe assim, eu sempre gosto de citar essas grandes, imagina um cara na Netflix ou no Spotify da vida, entendeu? Sim. O cara vê direto, por exemplo, que ele está aumentando o uso de playlist, que ele está... Sabe? Ele vê uma conexão direta entre o que ele faz que ele está aumentando o engajamento e para o usuário final, né? Exatamente, que eu estou aumentando o engajamento em televisões, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Sim. Então, assim, como sempre a gente gosta de fazer uma síntese, para ficar bem conectado é assim, né, gente? Aquela relação abusiva se manifesta por meio do escopo. Ao invés do escopo, você deve perseguir valor. Só que para perseguir esse valor, obviamente que você não pode fazer isso em longuíssimo prazo, porque a crença primeira de tudo é que você não sabe exatamente como é que você vai perseguir esse valor. Então você tem que fazer isso como? Em curto prazo, com entregas realmente em produção, né, preferencialmente, ou seja, ou entregas que encarem a realidade mesmo em curto prazo. Isso aí, além de atender esse requisito de que a gente tem que pegar um feedback concreto, ele causa todo um incentivo nas equipes, no negócio, em todo mundo, para simplificar os pensamentos, para mudarem a forma como eles abordam o próprio problema, entendeu? Porque eles agora vão ser obrigados
a realmente quebrar a cabeça para fazer a entrega em curto prazo. Isso aí é extremamente saudável, apesar de ser extremamente difícil no começo. Porque é claro que se depois você começa a ver, entra num ciclo virtuoso e que você está sempre gerando valor, isso não é mais difícil, isso vira prazeroso. Continua sendo difícil saber o que fazer. Exato. Mas o processo é extremamente prazeroso porque ele gera resultado. Não, e fantástico que a gente esquece de dizer que, fundamentalmente, uma empresa ágil é uma empresa que aprende continuamente. Eu que sou professora, né, eu vejo isso claramente. Nossa, às vezes eu entro numa sala de aula, ou mesmo quando hoje eu dou mais aula em empresas, né? Quando você está diante de um grupo que ele não admite que não sabe, o meu trabalho é inútil, porque não tem uma abertura para o aprendizado. A gente está falando que a condição para esse modelo que a gente está dizendo aqui funcionar é admitir que nós não sabemos qual é a melhor solução. Então, automaticamente, a tua mente se coloca disponível para aprender. E como que a gente aprende? Fazendo tentativa e erro, fazendo experimentos. Mas isso funciona também para o design thinking. Quanto mais você pratica esse processo, mais você vai ganhando repertório. Vai ficando ganhando fluidez, né? E aí você vai criando realmente um time que tem uma inteligência coletiva. A gente vai fazer um episódio só sobre complexidade, gente, porque é lindo. O time, a cultura é o que vai emergir desse processo consistente de perseguir o resultado a partir de pequenos experimentos, ajustes ali com os feedbacks. Eu acho a palavra que você usa muito e que eu concordo o processo é lindo mesmo. É extremamente humano e é lindo. É um processo centrado na inteligência humana. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio. Não sei vocês, mas assim, eu converso muito com o Schuster, é sempre um prazer, né? Cai na filosofia mesmo, mas o próximo episódio ele vai ser bem pragmático. A gente vai compartilhar com vocês como que a DTI tem colocado todos esses pensamentos, articulado isso numa metodologia em que a gente usa squads para orientar, para catalisar a transformação ágil do negócio. Não perca o próximo episódio, você ouviu Os Agilistas.